Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz, nós estamos gravando do estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo, você que quer gravar seu conteúdo, seu podcast. É só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. Hoje eu estou conversando com a Letícia Radovitz e a Kátia Mel. Eu vou rir porque eu perguntei para ela, o H que tem aí nesse sobrenome, é só para deixar a gente nervosa ou tem uma pronúncia? Mas o certo é Mel. Como é que é? É Mel. É alemão? É alemão. É alemão, o meu é Schmitz, mas é um Schmitz, é meio que nem o Silva, né? Tem em tudo quanto é lugar. Meninas, muito obrigada por participarem. Muito obrigada por vir falar um pouquinho desse projeto lindo da CDL, com o Núcleo Mulher CDL. Eu repito aqui várias vezes, 16 mulheres contando as suas histórias. É algo que realmente é para inspirar, né? E por mais que cada uma tenha a sua história, no fim, alguma coisinha ali sempre tem igual, né? Que todo mundo passa, uma dificuldade, uma superação, um desejo de realizar sonhos, né? Então, o mais importante é isso, é a gente poder inspirar outras mulheres, né? Inspirar outras pessoas a empreender, que é o tema do livro, né? Histórias que inspiram. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Como é que vocês chegaram na CDL? Como é que foi esse encontro? Vocês já conheciam a CDL de tempo? Como é que começou a trajetória de vocês? Kátia, queres começar? Bom, comecei a empreender mesmo, né, em 2019. Aí, na época, por questão, assim, até de convênio, essas coisas, eu me filiei à CDL, não conhecia o Núcleo Mulher ainda. E, apesar de já existir, mas eu não sabia nem que existia, né? Porque logo em seguida veio a pandemia, né? Foi ali em 2020. E foi só com o retorno da pandemia, que foi num café, inclusive, que daí eu fui convidada para participar, e que eu conheci o Núcleo Mulher, e foi quando daí eu me filiei e comecei a participar. Uhum. E essa jornada de chegar na CDL foi alguém que indicou ou tu foi por conta própria pesquisando? Já sabia que existia CDL? Eu já sabia que existia, né? Já tinha ouvido falar, mas durante toda a minha carreira anterior era sempre como CLT, nunca tinha, né? Sempre fiquei naquela vontade de empreender, mas nunca tinha tido coragem, né? E daí foi quando a empresa que eu trabalhava, a consultora que eu trabalhava, né? Daí ela encerrou as atividades ali, eu falei, não, é agora ou nunca, né? É sempre assim, né? É sempre assim. Daí eu acabei, falei assim, não, vamos. Daí na época até eu tinha outro rapaz, que é engenheiro, que trabalhava comigo, eu falei assim, vamos abrir uma sociedade, né? Uhum. E daí eu não lembro na época bem certinho quem foi, se fui eu, foi ele ali. Uhum. E a gente acabou procurando CDL, mais pela questão, assim, do suporte que dava às empresas. Uhum. Que bom, aí é que a gente fica perdido mesmo, né? Quando começa a empreender. Como é que foi contigo para chegar? A CDL eu conheci através da Gleice Ponce, Tá. que ela faz parte lá também da coordenação e tudo. Mas antes eu já conhecia também, eu trabalhei como massoterapeuta Tá. há muitos anos, fui 11 anos como massoterapeuta, e aí eu conhecia também a família Vaz, né? Então eu sabia do quanto isso fazia parte da vida deles também, né? Então eu conhecia os bastidores, mas não conhecia assim, não fazia parte ainda, porque eu tinha uma empresa, eu era Autônoma, assim, isso. Aí depois, quando eu montei a minha empresa e tudo, e as coisas foram acontecendo, eu passei a conhecer pela Gleice a CDL, inclusive ela que me convidou também num desses cafés, e foi num desses cafés que eles também me abordaram para ser embaixadora. Eu sou embaixadora do nosso bairro, do bairro Bela Vista. Ah, legal. E aí eu acabo que contribuo também um pouquinho com o esse trabalho desenvolvimento da CDL. É interessante que as duas é a mesma coisa, né? Busquei na CDL o suporte, porque sim. é isso, né? A Luana, quando teve aqui, ela falou assim também, eu ouvia muitos meus pais dizendo, eu não sei tal coisa, dá uma ligadinha para as meninas da CDL que eles ajudam, porque começar a empreender é um desafio muito grande. Sim, sim. Né? E se tu não tem aquilo na família já, ou que já vem de pessoas que são empresários, que possam te orientar, tu fica perdido, né? E eu sempre falo, se eles não têm, eles sabem quem tem, né? Então eu falo Verdade. sempre, eu tenho uma pessoa que é o meu suporte, né? Todo mundo acha que tem alguém, assim, que...
E aí eu pergunto pra ela, Nath, o que tem tal coisa? Aham. Ele sempre tem alguém pra indicar, isso é muito bom, né? A gente É. se sente amparado, né? É. E tu falou que foi CLT a vida toda e de repente resolver. Isso. Como é que foi essa decisão de eu vou começar sozinha ou com uma parceria, enfim, vou me jogar? Como é que foi isso? No começo, assim, foi bem complicado. Então, assim, eu não tive nem coragem de ir sozinha, né? Eu falei, vou Aham. levar alguém junto comigo, Que bom. né? Mas, assim, a própria sociedade também foi um desafio também, né? No começo, né? Como eu falei, assim, a gente abriu o escritório em 2019, logo em seguida, né? Tudo montadinho, bonitinho. Veio a pandemia e a gente teve que deixar ali tudo parado, né? E começar a trabalhar home office. Foi bem desafiador. Uhum. Mas depois a sociedade acabou também não dando certo, né? A gente acabou desmanchando. E daí eu segui sozinha, Uhum. né? E para mim, assim, foi bem complicado. Né? Eu venho de uma família que, assim, tirando os antepassados, vamos dizer assim, as avós, bisavós, assim, que era mais, cuidava, assim, de sítio, fazendo essas coisas, assim, para sobreviver, né? Aham. Mas a família, assim, do meu pai era CLT, né? Minha mãe era do lar, então, assim, não tinha... Empreender é diferente, né? Bem diferente. E o ramo de vocês, arquitetura e engenharia. No caso, aí tu ficou só com a parte da arquitetura. Tu é arquiteta. Isso. Então, por mais que teve a pandemia, o serviço, assim, não parou. Não, Tinha uma coisinha ou outra porque a construção civil aí seguiu ela não trabalhando. parou. Não parou, né? Uhum. Então, pelo menos nisso, de certa forma, estava tranquilo, assim, que... Sim. Lógico que para todo mundo, né, foi difícil, para todo mundo teve situações em que diminuiu os clientes, né, vários desafios, mas pelo menos esse lado da construção civil conseguia continuar, apesar Isso. de desfeita a sociedade ali. A gente só teve que se remodelar, na verdade, se reinventar, né? Uhum, Porque trabalhando no home office, né? Aquela coisa de não ter muito contato, época de máscara, né? Então, uhum. assim, já era novo empreender. A pandemia foi um divisor de águas muito grande para os empresários, foi, né? Então a verdade. gente tomou muitas decisões, coisas novas que a gente não conhecia, né? Então foi Uhum. desafiador Pra todo em mundo. várias partes do processo, né? Das situações. E tu falou que começou em 2019, né? Uhum. E tu disse que já estava há 11 anos Amiga, como eu massoterapeuta. acho que eu nasci empreendedora, porque eu venho de uma família muito simples. O meu pai ele é mecânico aposentado hoje, trabalha por hobby. A minha mãe, ela é a grande empresária do lar, no caso. Ela soube administrar, não trabalhava fora, mas dentro de casa ela administrava a nossa família, assim. Uhum. Então eu aprendi muito com ela nessa parte de administrar os negócios. Tá. Eles faziam um planejamento todo final de ano. A minha mãe fazia um planejamento atrás do calendário. Eu até comento isso. Não vou contar tudo, né? Mas só um detalhe. Não dá spoiler. É só você à vontade. Mas a minha mãe colocava atrás do calendário todos os planos que eles tinham para o ano seguinte. Uhum. Ela listava ali. E ali eles tinham os meses, eles tinham as metas a cumprir. Então, assim, isso na empresa, a gente precisa desse planejamento, né? Ela nunca estudou para isso, mas ela sabia nortear isso. Então, eu via isso já dentro de casa, né? Então, isso foi muito bacana, assim. E aí, hoje eu tenho uma empresa de fios e cordas. Eu trabalhei... Gente, eu já fiz muitas coisas. Mil e uma utilidades. Já fiz Uhum. muitas coisas. E trabalhei 11 anos como massoterapeuta, Uhum. né? Foi a tua primeira profissão, assim, o teu primeiro empreender? Olha só, o meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos e eu trabalhava numa padaria. Tá. E aí eu aprendi ali a arte de atender as pessoas, Uhum. né? E fazia isso com muita alegria, assim, era muito legal. E eu, tipo, gostei disso, sabe? Gostei de falar com as pessoas. E aí eu percebi que eu gostava dessa conexão com as pessoas. Eu falei, vou buscar mais. Aí comecei a trabalhar com 16 anos. No dia que eu fiz 16 anos, eu já tava... Eu tomei a decisão que eu queria trabalhar. Uhum. E aí eu falei pra minha mãe, e não por necessidade, era porque eu queria mesmo. Eu Sim. queria, sabe? Uhum. Eu queria buscar mais. E eu sempre fui assim. E aí... Eu tinha 15 anos, eu ia fazer 16, tipo, 2 semanas na frente, e eu saí pra procurar estágio. Uhum.
E aí eu marquei várias entrevistas e tal, e fui escolhida em todas elas e pude escolher onde que eu ia trabalhar. E aí só tinha um problema, eu precisava fazer 16, porque eu não tinha 16 ainda. E aí a empresa que me escolheu na época como estagiária, disse, não, vai ter que esperar 2 dias até eu fazer 16. Ai, meu Deus, 2 dias que pareciam uma 2 eternidade. dias, eu fiquei tipo, preciso trabalhar. Enfim, mas assim, eu tenho uma empresa de trabalhei e ali começou a minha carreira de trabalho, né? Tá. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu aprendi um pouquinho para ser e ter o que eu tenho hoje, né? Uhum. Eu tenho uma empresa de fios e cordas, que também começou em 2018. A gente teve... Peraí, vou fazer a linha do tempo. Tá. A minha primeira formação foi de massoterapeuta, técnica de enfermagem com especialização em massoterapia e estética facial. Tá. Foi minha primeira formação. Uhum. E aí, ali, eu fazendo os estágios e tal, eu percebi que as pessoas... meu primeiro empreender foi assim. Eu percebi que as pessoas faziam cirurgia plástica, por exemplo, e tinham que ir para casa fazer drenagem linfática. E não conseguiam ir até os lugares. Uhum. E eu pensei, poxa, podia ter uma pessoa para ir na casa da pessoa atender, né? Uhum. Poucas pessoas tinham isso. E aí eu digo, olha, eu acho que dá certo. Aí fiz o curso de massoterapia, comprei uma maca Uhum. e o meu marido me levava, eu fazia estágio durante o dia, à noite eu fazia massagem, drenagem nessas pessoas que faziam cirurgia plástica. Olha só, Então, a à visão noite- de empreender já estava ali. Sim. E à noite eu fazia massagem e de dia eu trabalhava numa outra empresa, né? Uhum. Eu percebi que trabalhando à noite, as clientes que eu atendia à noite, eu recebia o mesmo tanto do salário que eu trabalhava o dia inteiro. Uhum. Trabalhava 4 horas e eu trabalhava 8 horas para receber o que eu recebia. Pensei, poxa, se eu sair, eu vou ganhar 3 vezes do que eu ganho à noite, né? Sim. Vou ter esse período para trabalhar. Aí cheguei na empresa, conversei com as pessoas e tal, e saí. Saí, a gente consegui comprar o meu carro zero, foi muito bacana, assim. Uhum. E ali eu nunca mais parei. Aí eu trabalhei 11 anos como massoterapeuta. Tá. Quando eu tava ali, 12 anos antes, 10 anos depois dessa trajetória, eu queria mais. Tá. Aí eu fiz curso de educação, faculdade de educação física. Eu e meu marido, a gente se formou em educação física. Porque eu pensava assim, tô cansada de fazer massagem, né? Nossa, puxado carregar aquela maca. Vou fazer personal em casa. Muitas pessoas diziam, eu não vou na academia, não sei o quê. Então, eu vou te atender em casa. Aham. Só que aí eu percebi que eu tinha que carregar pezinho, tinha que carregar bola, tinha que carregar muita Era muito coisa. mais do que a marca. Eu tava querendo mudar, Aí eu falei, não deu. Aí nessa ociosidade eu falei, vou estudar mais, vou fazer nutrição. Fiz 1 ano e meio de nutrição. Só que nesse período entre transição ali de educação física, não sei o quê, eu tava meio com um tempo ocioso, mas eu trabalhava com a massoterapia. Uhum. Daí eu tava assistindo o programa do É de Casa, que passa nos sábados de manhã, Uhum. e eu vi uma pessoa fazendo crochê com fio de malha. Uhum. E eu pensei, nossa, que legal isso daí, né? E aí, onde eu passei a procurar esses fios e vi que tinha dificuldade, então não tinha muito material desses por aqui. E aí, veio a minha ideia de repente, produzir esses fios para vender, né? Daí surgiu uma oportunidade e tal, Uhum. e é onde eu passei a vender, a fabricar os fios de malha contra turno Uhum. das minhas massagens, amiga. A história é doida. Não, eu tô aqui ouvindo, né, curiosa. Aham. Assimilar, porque nem eu consigo. E como a gente percebe que é talento da pessoa, né? A pessoa já nasce assim, com essa visão de ver assim, uma necessidade do mercado, Exato. uma dor, né, de uma área, e eu vou atender essa dor, eu vou sanar esse problema. E olha, eu jamais ia olhar a televisão porque eu não tenho esse talento, né? Tá faltando fio no mercado, então Eu vi ela fazendo crochê com fio de malha, fui procurar o fio, vi que não tinha, digo, opa, temos uma coisa, né, um diferencial. Porque eu vivo buscando o diferencial, né? Eu tô aqui, eles estão lá na nossa fábrica criando uma corda nova. Eu deixei pra eles as coordenadas, quando eu chegar eu estou curiosa. Enfim, o que eu tava falando ali da minha mãe, só pra ter esse contexto geral todo, eu ia no grupo de mães com a minha mãe, e lá eu via as mulheres fazendo crochê. Uhum. Ela ia nesse grupo de mães e elas faziam crochê. Então, a minha marca é Lelê Crochê, né?
E aí, onde eu aprendi a fazer crochê, olhando elas, né, fazer o crochê. Uhum. E aí, onde veio novamente o crochê na minha vida, né, que foi essa oportunidade aí que apareceu e tal. Uhum. Enfim, é isso. A gente montou uma fábrica de fios e aí a gente pensou assim, tipo, que legal, né? Bem legal se o É de Casa tivesse a oportunidade de saber que eu aprendi. Uhum. E aí eu peguei e mandei a minha história, escrevi a minha história, minha cunhada tinha participado. Mandei para ela, mandei um cestinho de crochê junto quando ela foi no programa. Uhum. E aí acabou que eles não tiveram oportunidade de olhar e tal. A minha cartinha foi-se embora junto com as férias do Zeca Camargo. Ela foi entrevistada por ele, levou o cestinho pra ele. Uhum. E aí eu falei, que legal, uma cartinha feita à mão, né? Quem sabe ele vai ler e vai me chamar. Especial. Né? Uhum. Contando essa história que eu comecei, que eu assisti no programa, não sei o quê. E aí eu sei que ele foi de férias e o cestinho foi junto e ninguém me falou e ninguém me ligou. Eu falei, eu tinha tirado uma foto da carta. Uhum. Daí eu peguei e mandei um e-mail pro programa pra dizer, olha, mandei uma cartinha, assim, a cartinha é essa em anexo. Mandei a foto da carta. 2 dias depois o programa começou a me ligar e a gente trouxe Zeca Camargo pra Palhoça em 2018. Uhum. Eles vieram fazer a reportagem ali na nossa casa. E ali, a nossa casa é assim, a casa é em cima e a fábrica é embaixo. Até Tá. hoje é assim. Uhum. E aí foi aí que a gente passou a ser conhecido pelo Brasil inteiro, pela nossa produção de fios para artesanato. Que história Não, é linda, muito né? doido. E muito. Aham. E é interessante que é isso, né? Essa coisa assim de que todo mundo, eu acho que desde a infância, já tem ali alguma coisinha que vai fazer pro resto da vida, ou que aquilo ali vai transformar a tua vida e tu nem sabe ainda, né? Verdade. E eu tô curiosa que eu quero saber da onde que veio a arquitetura na tua vida. Mas só pra fechar a linha de raciocínio, que, olha só, a tua mãe, né, essa base da administração. Aí os encontros, tinha aquela coisinha do crochê, mas, né, na época talvez não pensava nisso como um negócio. Como a negócio. vida vai se encaminhando e olha aí o Zeca Camargo, Olha onde aí. parou. Ó, Que demais. Eu cheguei a ver o vídeo da entrevista, tá? que legal. Acho que no teu Instagram. Tá no Instagram, tá. Quem quiser, vai lá dar uma olhadinha, porque realmente é muito especial. Muito legal. E assim, a gente teve agora em 2022, eu recebi o Prêmio Mulher da ArcelorMittal, representando as mulheres, representando essa nossa legião de artesãs, porque todo lugar que eu posso levar o nome, levar à frente essa coisa do artesanato, assim, né? Essa coisa, digo, porque esse universo do artesanato, que o feito à mão, né? É uma coisa tão especial que a gente não pode deixar isso não acabar, né? Eu vejo que as pessoas estão valorizando hoje, a gente não pode mais falar tanto, né? As pessoas estão valorizando, sim, o artesanato mais do que antes. Mas aonde eu posso levantar essa bandeira, gente, eu tô. Então, em 2022, eu recebi o Prêmio Mulher, contando a nossa história dos fios de malha residual, que foi o nosso pioneiro, foi o nosso primeirão lá. E a gente foi lá em Vitória, no Espírito Santo, receber esse prêmio. Isso foi muito legal. Ai, parabéns. Obrigada. Que legal, né? E que importante trazer essa história aqui, porque... E com certeza o livro também, né? No livro, gente, vão lá, dia 23, já vou chamar atenção aqui de novo, né? 23, no CDL, vai ter o lançamento do livro, vai ter a história de todas elas lá. Então, vocês vão poder saber um pouquinho mais o que tá lá no capítulo dela. Mas a importância de ter esse cuidado, né? Esse carinho, de olhar com um diferencial, porque às vezes as pessoas assim, não tem no mercado, mas se não tem no mercado é porque realmente não tem procura, ou porque realmente as pessoas não se interessam. E não, é uma oportunidade, tenta, né? É a mesma coisa agora, a gente produz cordas para cestaria, é voltado para um público, para cestaria, maxi macramê, né? Porque fazer corda qualquer máquina faz, mas a gente buscou também um diferencial na nossa corda. Eu ouvi as artesãs, quais eram as dores que elas tinham nesse material, e aí onde a gente conseguiu criar uma corda específica para fazer do jeito que elas gostariam. Então, a gente tem esse cuidado, sabe? Eu tive sempre esse cuidado, esse olhar para ver quais eram as necessidades, porque a gente cria, eu não vendo só um produto, eu vendo oportunidade.
né? Então, cada material que sai para o artesanato é uma oportunidade que elas têm de poder fazer alguma coisa, né? E eu Pra vida acho realmente que tá voltando muito essa coisa do trabalho, a gente fala essa coisa, né? Essa Mas coisa, esse universo de trabalhar do feito à mão. Aqui, Florianópolis, né? Nós temos as rendeiras aí que, meu Deus, tem uma história tão rica e que trabalham tanto, mas que por muito tempo a gente viu as mais antigas indo embora e a industrialização, a né? industrialização chegou e não teve herdeiros desse talento, né? Desse cuidado, desse desejo de fazer. E eu lembro que eu tenho uma amiga que fez algumas bolsas com... Ela em casa começou, olhou no YouTube como é que fazia, não sei o quê. Assim, vou fazer uma pra mim, vendo o que dá. E no fim ela presenteou algumas amigas dela com a bolsa que ela fez e ficou a coisa mais linda. E o carinho que tem por trás disso, né? A pessoa, tu receber algo que a pessoa fez com todo o amor, que não foi algo só lá comprou e, viu. Tudo bem, é especial também. Mas quando tu para o teu tempo, tu produz, que o tempo hoje é tão valioso para te parar, né? E entregar aquele amor para outra pessoa é sensacional. E, Kátia, esse amor pela arquitetura, a arquitetura já é um negócio mais projeto, desenho, vai lá. Hoje o computador aí tem um monte de sistema que faz, mas eu não sei se tu ainda faz. Não faz mais projeto à mão, né? Não. Porque eu lembro que eu tinha um conhecido que esticava aquelas folhas enormes na mesa, assim, e vinha com a régua. Isso, aquilo, não sei o que. Eu disse, meu Deus! Era uma trabalheira, né? Me lembrou a época da faculdade, né? Era prancheta, né? E só na régua, só na mão. E para mim sempre foi bem complicado, porque eu tinha hiperidrose na mão, então eu passava... Eu molhava o papel e depois passava a caneta, aquilo borrava tudo, então... Quando veio o computador, para mim foi uma beleza. A tecnologia, nesse ponto, ajuda muito, né? Ajuda. Mas sabe, até que eu vi na Letícia, assim, fiquei encantada com a história dela e me fez lembrar, assim, que eu tenho que até corrigir o que eu falei no começo, né? Como é que minha família não é empreendedora, né? A minha avó também já fazia muito crochê, trabalhava com crochê. Ela teve açougue, depois, né, porque fechou o açougue, trabalhava com crochê, ensinou, aprendi a fazer crochê e tricô. É uma coisa que eu vejo, assim, que meus filhos hoje, assim, não têm interesse, né? Mas é uma arte, assim, muito bonita, assim, que eu, né, eu sou encantada, eu sou fã. Não, e falando nessa coisa da família que a gente acha, minha família não empreende e tal. A minha família também toda é do interior, né? E a minha mãe conta que meu avô nunca foi pra escola. Só que ele fazia contas como ninguém, assim. Ninguém passava a perna nele e ele trabalhava com a negociação de gado. Então, ele não era muito grande, mas tinha ali algumas cabeças de gado, ele negociava o valor e tal, não sei o quê. Então, na época, não se via isso como, ele é empresário desse ramo, né? Ele tem os gadinhos dele, trabalha com aquilo, mas não, hoje a gente é uma movimentação grande. E hoje a gente vê que é empreender. Tu cuidar de um sítio, tu cuidar de uma plantação, tu saber organizar, que a administração, ela é a base de qualquer negócio, né? Tu saber administrar o tempo, no caso de uma colheita, de semear, né? Conversar, às vezes, com outro produtor rural que possa levar o teu produto para ser vendido, ou tu vai usar só na tua casa, mas tudo requer uma administração que só a experiência dá, né? Claro que a gente estuda, a gente se dedica para aprender cada vez mais, mas são pessoas que, na base, que a gente podia dizer assim, não eram empresários do lar, empresários, né? Sim. Hoje a gente vê com outro olhar, verdade. Né, Kátia? E daí, tu já começou a faculdade direto de arquitetura? Sempre trabalhou nessa área? Na verdade, minha primeira tentativa de vestibular foi para direito. Tá. Ia ser minha parceira. Também com 16 anos também, né? O meu pai ficou indignado comigo. Eu falei assim, eu quero trabalhar, não aguento mais ficar, né, em casa, dependendo, né, de qualquer coisa que é comprar, pedir dinheiro para o pai, para isso, para aquilo. Aí ele, não, você tem que estudar, se dedica ao estudo. Daí eu assim, não, mas eu quero trabalhar. Também com 16 anos, aí eu até me lembrou também, foi quando eu saí para trabalhar. E daí eu tentei vestibular, não passei, né? Daí ele falou assim, tá vendo? Se tivesse dedicado a ficar estudando, tinha passado, né? Se tivesse passado, ia dizer, viu? Eu falei, foi porque eu falei, né? E por fim, daí não passei, tentei algumas vezes, não passei.
E daí eu falei assim, não, vou tentar alguma coisa diferente. Vou parar com esse negócio de cursinho, vou, né, aliviar a cabeça. Fiz um curso de desenho, gostei. E vou tentar o vestibular novamente. Era vestibular de inverno, morava em Blumenau na época. E não tinha, minha vontade era fazer marketing, mas não tinha marketing no inverno, só tinha no vestibular de verão, né? E o mais próximo que tinha com desenho era arquitetura. Eu falei, vou fazer isso mesmo, não sei nem bem o que faz. Mas dá pra desenhar, eu vou lá. Eu vou. Aí, assim, eu me apaixonei pelo curso. Achava até que não tinha ninguém na família que fosse da área, mas mais tarde, eu fui descobrir que eu tinha um bisavô que veio da Polônia, que veio para cá também. Ele era arquiteto, depois, mais tarde, que fui descobrir. Oh, que legal. Então já tava no sangue aí. E eu lembro na época da faculdade, eu fazendo as disciplinas assim que eu mais gostava, eu falei assim, essa aqui é mais difícil de trabalhar, era trabalhar com construção civil, né? Porque a maioria, assim, dos arquitetos que eu conheço, assim, dos colegas também na época, iam muito para a área de interiores, né? Trabalhar mais com a parte de decoração. E a minha vontade, meu sonho sempre foi trabalhar com construção civil. Mas eu achava muito difícil, impossível, né? Praticamente, assim. E foi quando daí eu vim morar para Florianópolis, em 2000. Logo em seguida, daí comecei uma pós-graduação na UFSC e conheci um pessoal ali que trabalhava numa construtora. Daí me convidaram para trabalhar junto com eles ali e foi onde eu fiquei daí 19 anos. Olha só, 19 anos. Pegou bastante experiência lá. Pegou bastante Bastante. experiência. Legal. E imagina, 19 anos, tu falou 2000 até 2018, então mais ou menos, que foi a época 19 que 2019, daí tu fez a transição ali, né? Que saiu Isso. da... Muita mudança aconteceu de 2000 a 2019, principalmente na parte de tecnologia, porque foi vindo cada vez mais programas em que aí tu vai poder falar melhor do que eu, mas para ajudar nessa questão de projetos, né? Sim. Provavelmente lá no início era o disquete, daí depois conseguiu ir mudando, né? E dessa trajetória toda, trabalhando como CLT, nunca teve a vontade de empreender nesses 19 anos? Eu até tinha vontade, mas não tinha coragem, Tá. né? Uhum. Mas também agradeço muito pelo período que eu trabalhei lá, porque eu aprendi muito, né? Eu entrei na empresa como estagiária, né? E no final eu estava lá como coordenadora de obras, então, né, cuidava de toda a parte da engenharia da consultora. Uhum. Então, onde eu conheci, assim, adquiri uma bagagem bem grande, bastante experiência, né? O que dá até mais bagagem pra gente é você acompanhar até o pós-obra, não é só você o projetar, é depois ir lá na obra, ver o problema que aconteceu depois e melhorar para um próximo projeto, né? Para aquele problema não acontecer de novo. Uhum. Então, daí quando eu resolvi daí empreender, é essa visão que eu trouxe pro negócio, né? De usar toda essa expertise adquirida nesse período todo para poder oferecer projetos assim mais fáceis de serem executados em obra. Uhum. E daí, como você falou, que daí vai o uso de softwares mais modernos também, que no começo também apanhei bastante para começar a aprender, que a gente acostuma muito tempo com um tipo e depois, de repente, muda tudo completamente, né? Uhum. Então, hoje daí eu trabalho com softwares 3D, né, que ele já gera quantitativo, você consegue já fazer compatibilização, que é você colocar todas as disciplinas num único... numa interface de todas as disciplinas, coloca ali um projeto arquitetônico, um hidráulico, elétrico, um estrutural e consegue ver, às vezes, tem uma tubulação passando por uma janela, né? Ou aqui tem uma escada, aqui tem um vão, não pode passar com uma elétrica, por exemplo, assim, uma estrutura. Então, já vai mais prontinho para a obra o projeto, né? Não tem mais aquela coisa assim que ainda existe muito, né? Que eu vejo. De problema na execução, que você daí depois lá na obra vai ver, não, agora tem que quebrar tudo para arrumar. Não, o arquiteto tem que conversar com o pedreiro. Tem. Todo mundo tem que estar alinhado, porque dizem que existe uma rixa aí, né? O engenheiro, o arquiteto e o pedreiro. Mas no fim, um depende do trabalho do outro, né? Para que tudo dê certo. Porque, e eu acho que tudo na vida é assim, né? A gente sempre depende de outra pessoa, sempre depende de outro profissional pro teu trabalho dar certo. Mas qual foi a maior dificuldade quando começou a empreender? Tu lembra alguma coisa que te chamou a atenção, assim, foi o medo que travou algumas coisas no sentido de dar um passinho mais pra frente? Ou não? Depois de decidido, né? Não, é isso mesmo, vamos fazer. Ou vai, né? Eu digo, a gente não tem tempo, não dá. Tá com medo, vai assim. Vai com medo mesmo.
Aí, na verdade, assim, eu acho que a pior coisa que eu fiz, às vezes, na época, foi abraçar muita coisa, né? Eu acho que todo mundo acaba fazendo um pouquinho disso, né? Foi assim, a gente acabou colocando assim, a parte de projeto, execução de obra, manutenção, reforma, mão de obra. A gente começou a Equipe. construir para vender também. Então, assim, foi muita coisa, Uhum. né? E aquele sonho que eu tinha assim, não, vou empreender para ter mais tempo, né? Vou ser empresária. Eu conto, tu conta. Eu falo assim, o bom de empreender é que eu faço o meu horário. Por exemplo, hoje eu trabalho até 1h da manhã. Exato. Tipo, da meia-noite às 7 da manhã tu faz o quê? Não faz nada, né? É um desafio. E eu acho que todo mundo que começa a empreender passa por isso de querer abraçar tudo. Porque a gente fica com medo de... Não, se eu focar só num nicho... Pode ser que eu não tenha cliente suficiente, pode ser que eu não consiga me manter. Aí aquelas inseguranças vêm batendo, né? Daí às vezes não dá certo mesmo. Às vezes tu faz uma coisa e realmente não é pra fazer, né? A gente aprende, inclusive, que não é pra fazer, né? É verdade. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, tinha muito disso de, meu Deus, Mel, mas tu vai trabalhar só numa área, por que tu não trabalha, né? Que tem área, sei lá, civil, família, crime, não sei o quê, vai pegando um pouquinho de cada pra ter... Tem um, tem outro, né? Deu assim, gente, eu não vou dar conta. Eu sei que, pra mim, dessa forma não vai resolver, mas quando a gente tá empreendendo... tu precisa ver também o dinheiro entrar para te começar a circular, né? Ter caixa para daí tomar a decisão de agora eu consegui me estabilizar, agora eu vou focar em uma coisa só. E tá tudo bem dos dois jeitos, né? A decisão que tu tomar, às vezes vai dar errado, mas... Várias vezes dá errado. É que tem que dar errado muitas vezes pra dar certo, a gente achar o ponto, né? E faz parte, né? Que a gente tem pressa. A gente tem pressa. E eu acho que isso é o que hoje traz mais dificuldade, a pressa de resultado, né? Sim. A gente tem que entender muito que tem imediatista, né? Eu sou muito imediatista, assim. Eu faço as coisas e pra ontem. Né? E a gente quer que as coisas fiquem 100% pra ontem. E a gente tem que... Eu tô aprendendo. Eu sou assim, mas eu tô aprendendo a tentar dar tempo pro tempo. Porque às vezes eu quero as coisas e aí eu me estresso demais e no final da história as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Verdade. E eu fico ali, sabe? Isso gera ansiedade, várias coisas. Então eu tô aprendendo, tô tentando. Acho que o maior desafio é o autocontrole mesmo, Sim. né? Porque, por exemplo, no caso de uma obra, chega... O prazo não deu certo, ou eu fiz o projeto, tava tudo bonitinho, vou lá na obra ver. Não, mas, poxa, não viu que isso aqui era para fazer desse jeito, enfim. Aí, se a gente não souber equilibrar esses pratos e respirar fundo... Depende de outras pessoas também pra acontecer, né? A gente não faz sozinho. Por exemplo, vou colocar uma cor nova, vamos dizer, né? Aí deu tudo certo, fiz o lançamento, não sei o que lá, comprei o material não veio. A transportadora não entregou e a cliente tá esperando. E tu não disse que ia ter tal cor? E assim vai. Eu fico, meu Deus do céu, eu tô tentando aprender a dar tempo e ensinando as pessoas também, sabe? Dá prazo. As artesãs pegam encomenda de ontem para ontem e querem que o material esteja lá. Só que tem todo um processo. Tem o nosso processo de produção, tem o processo da transportadora para entregar, tem o processo dela tecer o produto. Então, as pessoas também têm que... A tecnologia, ela faz esse rápido, imediato, né? As pessoas compram na internet, diferente do que é comprar na loja, e tem que esperar chegar em casa, né? E a gente não tem tempo para esperar. Hoje em dia, a gente não tem tempo. Eu vejo, assim, que... E é importante trazer isso aqui, porque para quem tá passando, foi o que eu falei do livro, né? São várias histórias diferentes, mas no fim tu vai conseguir te identificar de alguma forma. Nesse caso, para todo mundo entender que acontece, assim como tá acontecendo contigo, independente do teu ramo, né? A gente tá falando aqui da construção civil, da arquitetura, do artesanato, que espera um material chegar para poder dar andamento naquilo, tu vai ficando ansioso, não sei o quê. Todo mundo passa por isso. Meu Deus, eu me comprometi com um cliente e atrasou. O que eu posso fazer? Tá tudo bem, respira, seja sincero com o cliente, conversa. É um cliente difícil. Todo mundo tem cliente difícil, todo mundo passa pelas mesmas coisas, né? Porque ninguém tá sozinho. E daí, de novo, a importância de estar num núcleo assim, ou na CDL, né? O núcleo mulher eu acho muito bacana porque tem isso, né? A gente vai lá, daí tem, ela é arquiteta, a outra é advogada, a outra é dona de uma padaria, a outra é contabilidade, eu tenho fios e cordas. Só que no final da história,
quando a gente fecha o caixa, às vezes, muitas vezes, as coisas são muito parecidas, né? A gente tem histórias e outras, assim, às vezes, uma coisa que tu traz, uma dificuldade, tem essa troca, né? A gente conversa muito e as palestras, a gente tem direto falando sobre isso, que tu nem tem nada a ver com a tua área, mas te faz lembrar de alguma coisa, né? Te traz o gatilho de alguma coisa para tu conseguir resolver na tua empresa. Muitas vezes eu fui no encontro do núcleo, escutei a palestra, conversei com alguém e trouxe uma solução para minha empresa, sabe? Nada a ver do que era, mas eu trazendo para minha realidade, eu vejo que tem tudo a ver no final da história, Sim, né? Verdade. Sim, é isso, né? E principalmente a gente vai aprendendo com o tempo a se desenvolver no sentido de saber me portar na frente de um cliente, de saber ser firme na hora que tem que ser firme, de saber negociar na hora que precisa negociar, de saber comemorar, às vezes, né? Porque até o comemorar, tu tem que aprender a comemorar para não deslizar e não ter problema depois, né? Que às vezes acontece. E eu imagino, principalmente, os desafios na época da pandemia, porque quando tu começou foi antes da pandemia, Foi né? antes da pandemia, E aí, na pandemia, aconteceram muitas coisas. Primeiro, as lojas tiveram que fechar. Nosso principal cliente era a loja de aviamento. Hoje, a gente vende no nosso site para o Brasil inteiro e internacional também. Mas nessa época, a gente atendia só as lojas de aviamento. E eles mandaram fechar as portas das lojas. Não podia mais vender. Eu tinha recém começado o fio náutico. E a gente tinha comprado as máquinas e tal. Tipo, na semana anterior, eu saí para fazer as vendas e entreguei. E na semana seguinte, fecharam-se as portas. E a gente tava com o estoque cheio, material lançamento. E não podia entregar, não podia vender. O cliente queria comprar, eu tinha produto e eu não podia entregar. A gente tava assim, tipo, escondido, sabe? Pelos bastidores, entregando pelos fundos. Uma loucura, assim, né? E veio junto também a questão das pessoas em casa. Sim. Aí a gente percebeu que a pandemia, que a quarentena não era apenas 40 dias. As pessoas passaram a ficar muito dentro de casa e começaram a desenvolver artes manuais. Começaram a fazer trabalhinhos de crochê, de tricô, para esparecer a cabeça. E aquilo ali, que começou como um hobby, começou como um esparecer a cabeça, acabou virando um negócio de muita gente que contribuía para a renda familiar delas, sabe? As mulheres e homens também aprenderam a fazer. Crochê também, estavam em casa e ajudou, acabou que o artesanato se fortaleceu muito nessa época. Pra gente foi bacana, assim, e eu conto essa história também, que a pandemia trouxe essa possibilidade das pessoas terem esse contato, porque estavam em casa, com um tempo diferente, ter o contato com o manual, que era para esparecer a cabeça, e acabou virando a renda ajudando a renda familiar das pessoas nesse período, né? E até era o que eu ia comentar, né? Que o desafio de vocês aí no ramo da construção civil, eu lembro que muitos materiais não eram entregues, né? Que faltou tijolo, faltou cimento, faltou um monte de coisa, porque não conseguia insumos, sair. né? A gente também, do artesanato. Só que, em compensação, é uma área que não para. Não. Eles dão jeito, né? O preço subiu, mas Mas continuou ali e seguiu. Então, até nisso, né? Tu tem que estar preparado pra... Tá, vamos lá, não posso mais entregar, mas vamos conversando, vamos arrumando jeito, vamos ver como é que as pessoas se adaptaram a isso. Tá, agora é uma nova forma? Eles estão fazendo por hobby? Que legal. Ó, tá virando negócio. Tá, eu consigo vender aqui. A mesma coisa... Tá, parou uma obra, porque o pessoal não pode mais ir lá trabalhar, mas vamos acompanhar e vamos ver o que o governador vai liberar aí, né? Sim. O pedreiro trabalhando de máscara, mas vamos lá. Isso. A gente estava em processo de aceleração na nossa empresa, porque em 2018 a gente abriu o nosso CNPJ, 2019 veio o programa, fez a entrevista, e aquele ano a gente estava, tipo... ganhando, explodindo. Assim, ganhando mercado, né? E de repente parou tudo, os caminhões pararam, as lojas fecharam e tal e tal. E aí a gente viu a possibilidade de onde começou o digital. Onde a gente abriu o nosso site, né? Então, teve essa outra oportunidade. Então, eu vejo que a pandemia teve muitas coisas ruins,
muitas coisas ruins, mas também nos ensinou muito também a confiar nesse digital, né? As coisas, a tecnologia teve esse avanço. Acho que deu um avanço bem grande Foi. ali com relação à parte de você poder trabalhar. Eu vejo que o pessoal que trabalhava comigo no escritório era cada um em casa. Então era E reunião online. funcionava, né? E a gente ficava com aquela Exato. coisa, tipo, vai trabalhar em casa, nem vai trabalhar, né? Aham. E tu percebeu que trabalhava, e hoje E hoje tá bem normal isso, né? Não foi uma coisa assim que, na verdade, assim, é o modelo que eu adoto hoje. Né? Porque daí depois, assim, até que eu desmanchando a questão da sociedade ali, eu acabei daí focando só com o projeto, né? Eu não fiz mais a parte de acompanhamento de execução de obras, porque daí era muita coisa, e daí eu tava perdendo aquela qualidade de vida que eu queria ter, que era ter mais tempo para mim e pros filhos. Essa época pós-pandemia também eu tava ali com 3 filhos em casa, né? Marido em casa, então foi bem complicado, ainda tendo que trabalhar, porque, como, né, foi falado ali, na parte de obra ali não parou. E para eu me fortalecer, eu comecei assim a estudar terapias alternativas. Ah, que legal. Aham. que legal. E daí foi assim, eu fiz até várias vezes, assim, mais de uma vez até a parte de constelação familiar também, que foi uma, assim, conhecimento sistêmico assim que eu trago para minha vida hoje. Eu vejo assim, a maturidade ajudou bastante também, né? É essa questão de você confiar mais e não ficar tão angustiada com tudo que pode acontecer, né? E se isso der errado, e se aquilo der errado, né? Então, de confiar mais que, né, que tudo tem o tempo Acreditar, certo legal. e que vai dar. Até Tem que ser. porque eu já falei aqui também, né? A gente ficar pensando no que vai acontecer amanhã, não vai acontecer. Tu não vive o amanhã, tu vive o hoje. E a tua cabeça pode planejar 1000 coisas. Algumas vão acontecer parecido, mas não exatamente do jeito que tu planejou. Porque várias coisas podem interferir, pode dar certo, pode dar errado. Enfim, não adianta ficar sofrendo por antecipação. Né? Hoje, o que eu posso fazer hoje para que amanhã dê certo? Tá, hoje a ferramenta que eu tenho é essa. Hoje eu vou trabalhar assim. Amanhã deixa chegar para Isso. acontecer, né? E essas terapias, então, te ajudaram bastante. Ajudou muito a questão do autoconhecimento, né? E justamente para poder. Porque assim, as pessoas geralmente falam para mim assim, nossa, você é tão tranquila. Eu falei, não, mas deve ser só aparência. Por fora, por dentro eu tô aqui, né? Que legal. Então, né? Agitada. Bem agitada, pensamento a 1000, né? Amiga, eu sou por dentro e por fora assim, ó. Bem tranquilinha. A gente tá aqui acelerado. É porque o pessoal não viu a gente conversando antes com a câmera desligada, né? Exato. Porque a gente vai falando e vai se empolgando. E eu acho que empreender tem um pouco disso também, de tu tá sempre agitado, sempre querendo mais, sempre estudando, pesquisando. Isso é verdade. Por fora tu pode estar até tranquilo aqui, né? Uhum. Mas por dentro tu tá aquele vulcão querendo assim, vai explodir a qualquer momento de tudo, né? De felicidade por algo que deu certo, de angústia por, nossa, parou tudo, eu não consegui entregar no prazo, ou chegou uma coisa nova que eu vou ter que aprender e tu vai lidar com aquilo. O desafio te motiva, né? Motiva, assim, a fazer diferente, a tentar. Né? A gente tá sempre buscando, assim, sempre. Eu tenho esse jeito de estar sempre. A minha mãe ainda falou ontem, ai meu Deus, tu vai comprar mais máquinas? Eu falei, eu queria comprar mais 4 máquinas. Tipo, nossa, até final do ano eu vou terminar de pagar essas máquinas. Agora eu tô querendo comprar mais 4 máquinas. Mas é porque tem outras ideias e vai acontecendo e a gente tem que tentar. A vida é essa aqui, né? A gente tem que tentar. E um não eu já tenho, né? Então a gente luta pelo sim. Pelo né? sim. E é aquilo que tu falou, né? Não deu certo, tá tudo bem. Não tem problema Tem nenhum. ditado, Mel, fiquei com dívida, fiquei com não sei o quê. Tudo se ajeita. Tudo, né? Tem um ditado que eu não vou saber lembrar agora, mas é que assim, eu prefiro me arrepender das coisas que eu fiz, né? Do que me arrepender por não ter tentado. Exato. Assim, né? É isso mesmo. A gente não pode... eu penso, né? Que eu não quero ficar sofrendo pelo que eu poderia ter feito. Isso. Que eu acho que isso, no fim, é o que mais dói em todo mundo. O ficar pensando, e se?
E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito várias faculdades? E se eu tivesse... Porque no teu caso, tu é um exemplo de... Assim, multitarefa. Eu vou fazendo, eu vou tentando, eu vou, né? Tem pessoas que não é esse perfil, que já não... eu não vou tentar agora. Mas tenta outra coisa, talvez. Bota no teu coração o que tu gosta de fazer. Te joga. Vai que dá certo. Vai que dá. Né? E se não der certo... Tá tudo bem. Começa de novo, né? Tem outras coisas, tem muitas possibilidades, né? Muitas coisas aí. E quando o núcleo trouxe a ideia do livro, que disse assim, quem quer participar? Nós vamos fazer um livro, quem quer contar a sua história? Como é que foi pra vocês colocar o nome? Porque eu já soube que não foi uma coisa que a CDL escolheu, que o núcleo escolheu. Não. Vocês se voluntariaram. Isso. E aí, como é que foi pensar em, eu acho que eu vou escrever. Eu já queria. Eu já me joguei também. Eu não pensei 2 vezes. Eu me inscrevi logo e deu certo. Eu falei assim, porque esse ano eu fiz 50 anos, né? Aí eu falei assim, agora esse ano que eu tento de tudo. Não, a gente assim, tem que fazer filho, plantar uma árvore, escrever um livro, né? Já gabaritou tudo, então. Aí, Zeramos o game. E como é que foi escrever? Porque daí eles... eu vi que tinha um cronograma, né? 10 páginas, tamanho tal, não sei o quê, tá. Teve gente que falou pra mim assim, meu Deus, Mel, 10 páginas parecia ser muito. Eu disse, eu não vou ter 10 páginas pra escrever. Agora outros disseram, Mel, 10 páginas, não foi nem assim o começo da história. Eu tive um pequeno problema, porque elas mandaram um esboço que era pra gente escrever ali. E ali era já tava tudo certinho. Era só, elas deram mastigado pra gente, porque elas são assim, né? Incríveis. E aí elas deram, e eu, na hora, eu escrevi num final de semana. Eu fui pra chácara e escrevi no final de semana, sábado pra domingo. Eu passei o dia inteiro em imersão escrevendo o livro. Porque a minha história é complicada, tu viu, né? Eu tenho várias camadas, né? Resumir isso em 10 páginas. Não, aí o que eu fiz? Eu peguei e fui no Word normal e escrevi 10 páginas do Word. Quando eu fui passar pro esboço, aquela página, deu 19. Aí eu mandei uma mensagem pra Michelle, socorro! Como é que eu vou tirar? Não consigo. Aí fui tirando. Tu imagina, metade. Eu tive que tirar metade da história. Porque realmente a minha história é muito doida, porque tem muitas partes, né? E aí, tipo, tem que focar numa parte, tem que focar ali. Então, deu o dobro. Aí eu fui diminuindo. No final deu certo. Daí ficou super resumido. E me deu vontade de escrever um livro todinho. Eu imagino. E como é que foi rever a tua história? Tu já tinha feito isso de parar? Chorei. Eu já tinha escrito a minha história algumas vezes pros cases que eu participei desse prêmio que eu fui receber, né? Então, a gente conta a nossa história, o nosso projeto, né? Pra fazer o contexto geral. Então, eu já tinha contado. Mas eu não tinha tido a oportunidade de contar sobre a Irmandade de Outras Mulheres. Porque eu contava uma história sobre mim, né? E no livro, a gente a gente teve esse momento de falar sobre como é participar do núcleo, como é tu conhecer a outras mulheres, como é tu trocar essas experiências, o que é o núcleo mulher pra gente, né? Então, isso foi muito especial, essa parte do livro foi muito legal, assim, porque me fez pensar e perceber o que já era automático lá no dia a dia, a gente vai pra cá, né? A gente vai lá no encontro, vai pra casa, não sei o quê. Mas eu parei pra perceber o quanto isso agrega valor para nossa vida. Essa troca entre as mulheres, né? O quanto é especial, isso me dá vontade de fazer mais, de participar mais disso, né? E foi num desses eventos do Núcleo Mulher que as meninas me convidaram para ser embaixadora do bairro, quando eu estava retomando a vida. Porque lá em casa a gente produz fios, corda, filho, essas coisas. Eu tenho um menino de 12, vai fazer 13 anos. Eu tenho uma bebê de 2 anos, que fez agora sexta-feira. Recomecei. E aí, eu brinco assim, porque a Rosa nasceu junto nessa nova fase da nossa empresa, né? E aí, quando eu tava retomando a vida social, que eu tinha, não dava, né? Eu não tava conseguindo, bebê pequeno e tal. Eu falei pro meu marido, hoje eu vou no evento do Núcleo Mulher, que eu tô com saudade. E ele ficou com a Rosa em casa. Daí eu falei assim, eu tenho até medo, porque sempre que eu vou em alguma coisa, eu acabo que aparece alguma oportunidade e eu me enfio de cabeça em alguma coisa.
eu não posso ir em algum lugar que as pessoas já me dão ideia e eu aceito, eu tenho esse problema. Aí eu cheguei no núcleo, né? As meninas não tinham mais me visto. A última vez que tinham me visto era com barrigão e tal. Daí elas, ai, Letícia, não sei o que. A gente tem um convite pra te fazer. Daí eu falei, não fala. Não fala, porque eu falei pro meu marido antes de sair de casa. Eu não posso sair de casa, que eu sempre aceito alguma coisa. Volto sem um compromisso a mais. E quando eu faço alguma coisa, eu faço por inteiro, né? Eu me jogo de cabeça. E elas me convidaram daí para ser embaixadora do bairro, que é esse projeto Fala Empresário que a CDL fez para eu representar o meu bairro, né? O bairro Bela Vista. Então, aí eu cheguei lá com uma nucleada e saí com uma embaixadora. Eu cheguei em casa, tu não vais acreditar. Ele, ai, meu Deus. Assumi mais uma coisa. Aceitei. É porque ser embaixadora é dar voz para nossa localidade. Né? O projeto Fala Empresário, ele é um projeto que faz levar a comunidade, as pessoas, né, os empresários da comunidade mais para o centro, né? Porque às vezes as pessoas não têm acesso, não sabem até o que o CDL faz. Então, eu sou a voz do meu bairro. Eu tô ali para ouvir se tem alguma coisa que eles precisam saber. Eu tô ali para nortear, né? E até para incentivar e mostrar, nós estamos aqui. Eu sou o CDL do nosso bairro, né? Represento o CDL do nosso bairro. Então, isso é muito bacana, assim. A gente fez até um evento agora em junho, uma festa junina bem bacana. A gente conversou com vários empresários. E as pessoas sentiam assim, o que que... Eu conversei, né, com vários empresários, o que que sente que dificuldade aqui no nosso bairro? Mas ninguém se conhece mais, ninguém sabe mais quem é, ninguém nunca mais se viu. O que que a gente faz pra gente se ver? Uma festa, né? Sim. A gente se vê numa festa, tem que ter comida, né? E aí, onde a gente fez essa festa junina, foi um sucesso lá no nosso bairro, foi muito legal. As pessoas passaram a se ver, os empresários locais, foi muito bacana. Não, e quando bota comida no meio, todo mundo vira amigo. Exato, verdade. Exato. Daí tu vai ali, festa junina, tu vai ali falar, essa paçoca é gostosa, né? E aí, qual é a tua loja? Qual que é? Então, faz toda a diferença, esse carinho, essa conexão, né? É isso. E pra ti, como é que foi? Escrever o livro, cada página, olhar a tua história agora ali, né? Eu não tinha feito isso antes, assim, de parar e, né, a gente, claro, né, carrega a memória, mas não... Mas a hora que você começa a colocar no papel, você começa a reviver aquilo tudo de novo, é bem emocionante, né? E daí também eu comecei a controlar a questão do número de páginas ali também, porque eu falei, não vou passar. Daí quando eu vi, fiquei 5 páginas, eu falei, também, minha vida não é assim, né? Só 5 não dá, né? Eu posso contar mais um pouco. Daí eu aumentei ali para controlar, porque para não também tinha aquele limite e não podia passar, né? Mas daí só voltando para a questão daí do núcleo, que o núcleo me ajudou bastante também, assim, quando eu saí também da construtora, que era um universo totalmente masculino, né? Eu vejo assim, hoje assim, eu era masculina também, muito masculina, assim, porque eu detestava conversa com mulheres. Sei bem como é que As mulheres não são fáceis. Não. Né? Aí assim, daí veio a pandemia, depois da pandemia eu falei, não, tem que começar a sair de casa também. Então foi ótimo, assim, a questão de conhecer o café e começar a participar ali dos eventos, né? E essa interação com mulheres ali, para mim, assim, foi maravilhoso. Né? Porque cada um tem, né, trabalha com um ramo diferente ali, e eu voltei, vamos dizer assim, a me conectar com o meu feminino também. Sim. Né? Que é extremamente importante, né? A gente saber a nossa essência e ir buscando, porque nós fomos feitos assim, e daí o pessoal fala assim, do feminino e o masculino, né? Mas tem um porquê de existir, de equilibrar isso dentro de casa, equilibrar no trabalho. A mulher, ela tem uma visão diferente do que o homem tem. A mulher, no conversar uma com a outra, ela vai trazer ideias, às vezes, diferentes. Todas são válidos, tanto masculino quanto feminino, todos precisam existir para que as coisas funcionem, mas a gente precisa se conectar com, né? Com nossa... E acontece mesmo no mundo corporativo, onde é muito masculino, ou quando é muito feminino, tu percebe que até o homem começa, daqui a pouco ele já tá falando de esmalte, já tá mais conectado
cuidado com aquele lado, porque a gente, de tanto frequentar um ambiente, a gente acaba se tornando o que aquele ambiente é. Sim. Tanto que dizem assim, a gente só percebe os efeitos do ambiente quando a gente sai deles, né? Então, saiu do mundo daquele mundo corporativo fechado, só percebeu o quanto tu tava enraizada nele quando tu saiu, Sim, né? verdade. Pra ti eu não posso falar muito isso, porque foram tantos ambientes. Foram diversos, amiga, vários. Mas assim, Mas o que acontece? Eu era massoterapeuta. Aham. Durante esse meu processo, meu trabalho, eu fazia massagem na empresária, eu fazia limpeza de pele no marido dela, eu atendia a funcionária. Então, eu pude perceber, daquela empresária, eu pude perceber vários ângulos do que era empreender na vida dela, né? E a percepção que as outras pessoas tinham em relação ao empreender dela. Tipo, ela era a empresária, ela era a cabeça do negócio. O marido dela tinha uma visão em relação àquilo ali. A funcionária dela tinha a visão de funcionária. E eu atendia todos eles, né? E eu escutava muitas versões do mesmo negócio. Então, isso eu trouxe para o meu, né? Como é. A questão ela trabalhava com o marido. Eu tenho, nossa, imensa admiração por essa empresária. Ela trabalhava com o marido e eu trabalho hoje com o meu marido. Na nossa empresa, nós dois. Então, eu aprendi isso, assim, sabe? Como cada um delegar uma parte de uma função. Cada um tem o seu negócio. Eu não me meto no dele, ele não se mete no meu. A gente se ajuda. Então, porque todo mundo fala, muita gente fala, trabalhar com o marido, ou o marido trabalhar com a mulher, não deve ser fácil, né? Mas a gente precisa ter também essa consciência de delegar cada um, trabalhar um pouco na sua parte. Não, né? Pra não dar conflito, assim. De né? ter o seu espaço, de saber que também cada um é um ser individual, né? Nós somos E se individuais. completa, né? E se completa, assim, não... Eu vejo, assim, que tu vai me entender agora, que trabalhasse muito tempo com os homens, né? Assim, nessa parte, ambiente masculino. As mulheres acabam, às vezes, monopolizando o negócio, que nós somos ótimas, né? Mas tem muitas coisas que a gente também não consegue fazer, que a gente não... Sim. né? Então, a gente precisa dessa... É um equilíbrio, tudo na vida é um equilíbrio. Deus fez tudo tão perfeito que um completa o outro, um precisa do outro, que é aquela coisa que a gente falou. A gente pode até tentar fazer as coisas sozinhos, né? Mas juntos a gente vai mais longe, né? Juntos a gente consegue seguir. Porque se for parar pra pensar hoje, a gente não foi feito pra ser sozinho. A gente não foi feito pra fazer nada Eu fui uma sozinho. vez num evento de mulheres, era só de mulheres. Gente, parecia a convenção das bruxas. Elas se reuniram pra falar mal dos homens. Aí o microfone caiu lá, a mulher fez assim, tipo, viu? É homem. Eu falei, gente, o que é isso? Eu vim aqui pra falar sobre a minha empresa, que trabalha eu e meu marido, eu mudei totalmente a minha fala. A postura. Pra poder trazer poder recuperar a imagem masculina do negócio, porque não é assim, né? Existe um equilíbrio. Eu cheguei e falei pro meu marido, meu Deus, eu tava na convenção das bruxas. Não foi fácil. Não foi. Mas aí eu tive meu momento e falei a minha versão do negócio, né? Porque elas estavam, tipo, muito... A gente é ótima, a gente faz, a gente acontece, a gente não é tem que ter assim, né? Tem que ter o Poxa vida. equilíbrio. E eu acho que o que falta hoje na sociedade, do jeito que a gente tá vivendo agora, né? É isso, é tu olhar que o outro tem a parte dele e que não dá pra levantar uma bandeira só. Não, e pra tu ser boa, ou pra tu ser bom, tu não precisa diminuir o outro, né? A gente quer ser igual, a gente não quer ser melhor, né? A gente quer ser, no mínimo, igual, parecido, né? A Sim. equidade do negócio, né? E quando tu terminou de escrever o livro, qual foi a tua sensação? Quando tu olhou toda a tua história, que daí tu disse assim, eu nunca tinha parado pra fazer um resumo, olhar pra trás. Qual foi o teu sentimento? De querer, vontade de continuar, querer escrever. Não dá vontade de escrever mais? Dá vontade, falei, que vontade de escrever um livro só meu, né? E tu fez isso, né, Kátia? Foi, na verdade eu não fiz meu. Né? Eu até estava conversando antes com a Mel ali. Eu acabei fazendo um livro infantil. Que legal! Peguei todo o embasamento, todo o conhecimento que a gente, né, adquiriu ali, que fala sobre TDAH. Então, assim, é para as crianças, para a questão de aceitação, tanto de professores quanto de familiares e que legal. crianças. De ver que tem a criança que é diferente, né? Porque hoje em dia né, já está mais absorvida a questão
do autismo, né, e da síndrome de Down, né, que é mais visível, assim, na criança. Mas o TDAH não, o TDAH você olha, aparentemente é uma Não parece criança que tem normal, nada. né, e ela é tratada como se fosse uma criança mal criada, né, que está sendo mal educada e que só, né, que tá incomodando as outras crianças. Que dó. Ai, que legal. Aí vê como o núcleo, puxa a uma outra, coisa né? puxa a outra, né? É. Um projeto assim já nasceu dessa vontade de escrever. E tem previsão de lançamento desse outro livro aí? Já mandei para editora, tô esperando a mostrinha também para ver Eu como é que quero, vai eu ficar. vou querer. Então, e a gente vai marcar pra voltar Ai, aqui que e falar do legal. lançamento, né? Maravilha, vamos sim. E tu falou que escolheu esse tema porque tu tem um menino em casa de 15 anos que tem Isso, TDAH. TDAH. Então tu tem propriedade pra dizer. Sim. Que legal. Foi até que eu conversei com algumas pessoas, que dá até para fazer uma coleção. Não fazer um livro só, dá pra fazer uma coletânea de historinhas, que foi bastante coisa que a gente já viveu. Mas que legal isso, né? Poder, porque às vezes o que tu passa, o que tu passou, o que tu vivenciou, outras pessoas passam a perceber e ver que é assim mesmo, que bacana. Que especial. E, de novo, né, como a importância da gente participar dessas coisas, porque vai trazendo na gente sentimentos que a gente nem sabia que tinha, vontades que a gente nem sabia que tinha, né? Uhum. Por exemplo, escrever um livro. Se não fosse isso, tu já tinha pensado lá atrás? Isso Não, Que legal. E não é tão difícil, parece tão difícil, né? é verdade. Não é tão- Aham. eu digo assim, requer muito trabalho, muita atenção, muita organização, porque as meninas falaram assim que o cronograma e tudo mais, né? Dá trabalho, né? A gente ficou com a parte boa, né? Que era escrever, porque tem toda a outra parte de. Mas ao mesmo tempo não é impossível, né? E no Não é tão mundo- distante, né? Não. E no mundo onde que cada vez mais a leitura ela fica de lado, que hoje é tudo informação rápida, às vezes tu posta uma foto, nem a legenda o pessoal tá lendo, né? Aham. Então poder resgatar isso, de trazer o livro, pegar na mão, ai, dar aquela cheirada, né? Folhear as Sim. páginas, que especial voltar a resgatar esse sentimento. A mesma coisa do trabalho manual, né? Sim, sim. De ensinar os filhos em casa, de trazer essa vontade de fazer. Tu falou que os homens estão fazendo também. Eu tenho um conhecido, ele tem 20 anos, 20 e poucos anos. Ele também começou fazendo bolsas que legal. e montou uma lojinha no Instagram e vende, assim. Então, não tem mais essa coisa de que antigamente ainda tinha um preconceito, né? De que só um lado pode fazer, ou escrever era algo que era só para, não sei, uma elite, um negócio mais que tem acesso à informação no sentido de acadêmicos. E não, hoje a gente vê que todo mundo pode, né? Todo mundo pode mostrar o seu trabalho, mostrar o que gosta de fazer, o que brilha os olhos. Verdade. Para quem tá começando a empreender aí, que dica que vocês dão para essas pessoas? Ou que talvez nem começou ainda, tá lá no CLT, mas que tem a vontadezinha, que dica que vocês podem dar para eles? Vai, amiga. Que se não tentar, não vai saber como é que é, né? Tem que ir. Aquela, né? A gente fala assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Coragem, né? Coragem, assim, coragem, vontade. Eu falei esses dias lá em casa, né? A gente tem uns colaboradores trabalhando com a gente. Daí eu falei, olha, trabalho dá trabalho, né? Senão por isso que o nome é trabalho, senão seria lazer. Eles ficaram me olhando assim, tipo, nossa, como. Mas é verdade, né? Trabalhar dá trabalho mesmo, né? E no final a gente colhe bons frutos, né? Disso, assim. Então, a gente tem que ter coragem, tem que ter força de vontade. A gente sabe que trabalhar dá trabalho e que faz parte. E a gente tem que tentar, tem que começar. Se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo ou não. Vai A saber, gente falou né? muito sobre Procurar, isso né? hoje, né? E a dica tá aqui, né? A gente já tá falando da CDL, do grupo ali, né? Isso, procurar essa irmandade, essa amizade, né? Estar envolvida, né? Já ajuda bastante. Às vezes tá com dúvida, né? Participa de um grupo, né? Tenta tirar umas ideias dali também. Exato, a tua dúvida pode ser a dúvida de outro, a tua falta de coragem, tu percebe que a outra também tem e que é normal, né? A gente também começou do medo, né? Então, dos desafios, eu também fui CLT e também, o bom disso é que a gente conhece o outro lado, né? Então, isso é bacana, assim. E eu falo pra todo mundo assim, né? Que não tem tempo. Uhum. Pode levar 19 anos, né? Uhum. Pra daí depois acender essa chama de realmente quero empreender e vou me jogar. Pode começar logo, né? De cara de olhar uma oportunidade e pensar assim, tá, eu vou começar aqui, autônoma, fazendo uma coisinha, né? Uma outra.
Mas saiba que tudo que tu passa na vida vai te dar bagagem para aquilo acontecer, Sim. né? Tudo acontece na hora certa, no tempo certo. Exato. E tu vai construindo, a Meire falou uma coisa bonita aqui, que são tijolinhos, né? E quando tu vê, tu tem uma casa pronta com tudo aquilo que tu trouxe ao longo da tua vida. Uhum. E paciência, né? Aprender, saber que a gente não... Entender que a gente não sabe tudo. A gente se cobra demais, pelo menos eu me cobro demais, assim, né? Tu falou que buscou a sistema, né? O estudo sistêmico, né? Isso, Então a gente vê assim que a gente se cobra demais e a gente tem que entender e fazer parte saber que faz parte o processo, entender o processo e ter paciência, dar tempo pro tempo. Isso. Que nada é por acaso e tudo tem o tempo Exato. certo para acontecer. É verdade. Antes da gente finalizar, nós estamos falando aqui de empreender. O livro é Histórias que Inspiram. E eu quero trazer o relato de uma história inspiradora. Essa semana eu perdi uma pessoa muito especial. Dia 19, ela partiu, depois de lutar 2 anos contra o câncer. Foi uma mulher, vai ser para sempre. Enquanto a gente falar dela, né? Enquanto a gente falar de pessoas que partiram, eles sempre vão estar presentes, porque o que vai é só o corpo físico, mas as lembranças, a memória e o amor, ele fica. Ela teve uma infância muito difícil, conseguiu seguir a vida dela, buscar conhecimento, fez a faculdade, começou a trabalhar, ela fez pedagogia, trabalhou um tempo com crianças. Depois disso, eu quero empreender, eu quero algo mais. E ela não tinha suporte da família bem do interior, ela não tinha condições financeiras de começar. Mesmo assim, ela disse, o que eu posso fazer? O que eu tenho? Ela queria ir para o ramo da beleza, então ela começou a trabalhar com cabelo, maquiagem, sobrancelha, montou o espaço dela e nos últimos 10, 12 anos, pouco mais, acho que uns 15 anos, ela então estava empreendendo no ramo da beleza. Ela se especializou em sobrancelhas e é uma empresária de sucesso, né? Com todo o carinho, com todo o zelo, ela foi conquistando clientes. Nesses últimos anos, ela estava focada no marketing digital, porque hoje a gente sabe o quanto isso é importante, mas o que prevalecia nela era o boca a boca, que quando a gente atende com amor, com carinho, mostra paixão pelo que a gente faz, né? Os clientes, eles reconhecem isso. E ela foi um exemplo de muito carinho, de muita luta. Eu não quero que o episódio termine triste, tá? Eu tô falando isso com muita alegria, porque realmente é uma história que tem que inspirar, que o que a gente deixa aqui é o nosso legado. Quando ela partiu, as clientes dela demonstraram todo o amor e todo o carinho por ela, porque mais do que entregar um serviço, ela entregava quem ela era, a essência dela, e eu tenho certeza que ela vai ser lembrada pela eternidade. Então fica aqui a minha homenagem, Gi, eu sei que tu tá me acompanhando, que tu tá ouvindo, e eu quero dizer que eu vou sempre carregar comigo o exemplo de mulher empreendedora, irmã, amiga. E quem sabe um dia vira um livro, né? E a tua flor preferida era o girassol, que está sempre buscando a luz. E quando não encontra a luz, ele se conecta com outros girassóis para que um possa nutrir o outro. Então, que fique de exemplo, né? Que eu possa levar para muitas pessoas esse girassol que você sempre foi e sempre será. Enfim, era isso. Não é pra ficar triste, gente, tá? Ela era uma pessoa muito de festa, muito de alegria. E eu tenho certeza que se ela fizesse parte do núcleo, ela ia ser aquele que também ia estar junto com vocês e fazendo dinâmica, trazendo ideias.
e mostrando que dá certo. A gente tem que tentar porque dá certo e não ter medo, né? Mel, eu não tenho dinheiro, não tenho condições de começar. Começa com o que tu tem. No cantinho da tua casa, um amigo, fala para as pessoas, né? Mostra que tu quer fazer, tu vai achar parceiros que vão te ajudar. Porque tudo na vida basta o nosso querer, né? A gente gosta de fazer com amor, né? Que se faz com amor dá certo. Eu tenho uma frase que é: onde quer que você vá, vá com todo o coração, né? A gente depositar o nosso amor, a nossa alegria, né? A nossa essência. Que legal, que história bacana. Bacana, dela, né? bem bacana. É para isso que a gente tá aqui, né? Pra gente servir. A gente vive para isso, para servir, para poder deixar a nossa história, para poder deixar um legado para alguém, né? Estar a serviço do outro. Exato. Porque quando a gente partir, a gente quer isso, né? Que seja lembrada pro resto da vida pelo que a gente fez, que a gente mostrou amor, que a gente não estava trabalhando por trabalhar, né? Que tudo que a gente construiu, e normalmente quem empreende tem isso, né? De olhar, eu gosto disso, eu acho que isso aqui vai dar certo. E fazer como se fosse pra gente, né? Com certeza ela atendia fazendo melhor do que ela gostaria de ser, da forma que ela gostaria de ser atendida, né? É assim que a gente trabalha. Imagino que tu também entrega teus projetos como se fosse pra ti, né? Eu também. Todos os materiais que eu entrego é como se fosse pra mim, né? Um pedacinho de mim que tá indo. E é muito bonito ver essa tua fala dessa pessoa tão especial. É pra isso que a gente trabalha tanto, né? Pra poder deixar um legado, deixar uma história, deixar um sorriso no rosto, assim. Antes de encerrar, então, deixem os arrobas de vocês, né? Como é que o pessoal faz para encontrar vocês, entrar em contato, falar o nome da empresa? Queres começar? A minha empresa é Lelê Crochê Oficial, meu Instagram. Tem no YouTube também, tem Instagram, tem TikTok, tem placas, aonde tem... Não, mas é Lelê Crochê Oficial, o nosso Instagram, a nossa marca também. O meu Instagram é o projeto.arc.eng e o site é mprojeto.com.br. Perfeito. E assim, já convido o pessoal. A minha maquiagem deve estar toda borrada, não, né? Tá linda, tá linda. Não, tá linda, tá gata, amiga. Pronto. Convido, então, o pessoal para curtir, compartilhar, ir lá, mandar mensagem para as meninas. A gente tem também, eu não falei o nosso site, esqueci, amiga, que bom que tu lembrou. O nosso site é www.lelecrochê.com.br e a gente vende esse ano, a gente vende para o Brasil inteiro há muitos anos, mas a gente passou a abrir o nosso site para vender internacional também. Que legal. Lelê Crochê Internacional agora. Então aí, ó, já manda para todo mundo que vocês conhecem que trabalha com artesanato, já curte, compartilha, porque toda curtida ajuda, né? Um comentário, todo pontinho vale. E para você que está nos assistindo, nos ouvindo, não se esqueça de se inscrever no canal, aperta o sininho, curte, compartilha. Nós estamos nas redes sociais, Instagram e TikTok, @MelanieTalkShow, e nas plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music e Deezer. Novamente, muito obrigada por participarem dessa conversa gostosa que a gente teve. Obrigada. E você que está aí, muito obrigada. Era isso. Até breve.